Salve galera, tudo bem? Antes tarde do que nunca, né? Por volta aqui de uma hora, 1h30. Enfim, quis esfriar um pouco mais a cabeça para poder falar com vocês. E também até porque, pô, a Ilha do Governador é longe, né, rapaziada? Então agora a gente já tá em casa, tranquilo, para poder falar sobre esse empate sem gols. Botafogo 0, Nova Iguaçu também 0. Primeiro jogo da equipe profissional do Botafogo, não tô contando aqui aquele jogo do Botafogo B contra o Audax. Primeiro jogo do time principal de Luiz Castro, apesar de ser a equipe reserva, em que o Botafogo não marca gols. O Botafogo não perdeu, mas o Botafogo não marcou gols. 0-0. Vamos falar aqui de arbitragem, vamos falar aqui de pênalti não marcado, vamos falar aqui de algumas circunstâncias da partida. Enfim, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. A gente tem que dividir o jogo em algumas partes, analisar a arbitragem, analisar extracampo, analisar o aspecto campo-bola. Enfim, eu acho que a gente tem que analisar tudo isso sem esquecer nada, sabe? Não é porque a gente estava, por exemplo, não é porque a gente vai reclamar do que aconteceu com a arbitragem que a gente não pode apontar falhas e problemas da equipe do Botafogo. Não é porque a gente vai apontar falhas e problemas da equipe do Botafogo que a gente não pode ressaltar o que foi essa arbitragem de hoje. Vou dizer, muito duvidosa, tá? Não acho que é só ruindade, não, tá bom? Muito duvidosa, muito estranho. Justamente o Botafogo, um dos times aí, junto com o Vasco, mais tá peitando a Ferge no momento de ganhar e assumir a liderança, talvez, do Campeonato Carioca. Acontece o que aconteceu, eu não acho normal, tá legal? Mas vambora. É o seguinte, rapaziada, eu tô querendo chegar aos 85 mil inscritos aqui no canal, me dá essa moral. Vamos lá, gente. O jogo começa, né, cara, com o Botafogo com um time reserva. O Botafogo entrou com Douglas Borges, na lateral direito o Daniel Borges, né, que já não jogava há 2 partidas, uma zaga ali composta pelo Sampaio e pelo Segovia. Na lateral esquerda a gente teve a presença do Hugo novamente, tá legal? No meio campo, né, nós tivemos uma trinca, né, com o Marlon Freitas, com o Danilo Barbosa, com o Patrick de Paula, que talvez tenha sido o único postulante ao time titular, né, nesse momento, né, talvez mais titular que os demais, que jogou. Na ponta esquerda, que era exatamente o que eu escolheria, tá? Eu falei isso inclusive no meu vídeo ou na minha live pré-jogo, que eu queria ver o Sauer na ponta direita, para dar mais minutagem para o Sauer. O Carlos Alberto na ponta esquerda, porque enfim, acho que ele é um cara que ele jogou melhor na ponta esquerda do que na ponta direita, quando entrou. E o Matheus Nascimento como titular, inclusive como capitão. Eu acho que foi mais um recado ali do Castro para passar confiança para ele, né, cara? Mostrar que ele já tem, enfim, maturidade para estar ali, para desenvolver, para se desempenhar. E poder desenvolver o seu futebol. Bom, o Botafogo começou bem, tá? O Botafogo até os 15 minutos do primeiro tempo, o Botafogo começou a pressionar, né, cara? Deu trabalho pro goleiro do Nova Iguaçu, o goleiro Max. Teve boas triangulações, boa construção por dentro, uma baita jogada do Segovia com o Matheus Nascimento, quase saiu o gol do Carlos Alberto. O Matheus Nascimento também deu um chute no perde-pressiona, que o Botafogo recuperou no passe do Sauer pro Matheus. Então o Botafogo começou bem. Aí o Nova Iguaçu começou a apelar. O Nova Iguaçu não estava conseguindo achar o Botafogo dentro de campo, o Botafogo estava bem concentrado, bem focado. E aí, cara, começou a parar o jogo na base da porrada, né? O Nova Iguaçu começou a bater, descer além, abrir a caixa de ferramenta. E aí, meu amigo, numa dessa, o Ícaro, que é o camisa 10 da equipe do Nova Iguaçu, na minha opinião, foi muito imprudente, muito infeliz. Tá? Claro, uma coisa com... Não digo que ele quis machucar o cara, mas deu um carrinho bizarro, criminoso, em que não foi dado nenhum cartão amarelo pro jogador do Nova Iguaçu, enquanto o Carlos Alberto simplesmente se machucou. No momento que houve ali a entorse, né, na hora que pegou ali, o pé dele prendeu com a força, com a carga, né, do carrinho em movimento do Ícaro, eu já percebi que não ia dar. Tá? Ele tentou forçar um pouco, ficar, mas não tinha como. Vamos torcer para ter sido só uma entorse, né? Ele deve perder aí, vão colocar uns 3 ou 4 jogos aí, com certeza, por conta dessa entorse, mas vamos torcer para que não tenha dado nenhum problema no ligamento. E aí, foi isso. O Nova Iguaçu tirou o Botafogo, acabou com o sistema de jogo do Botafogo na base da porrada, né? O Botafogo começou a sentir isso, e o Nova Iguaçu começou a controlar um pouquinho mais o jogo, gostar um pouco mais do jogo na reta final do primeiro tempo, certo? E aí fomos para a virada do segundo tempo, e detalhe, né? Entrou o Luiz Henrique no lugar do Carlos Alberto e, assim, desculpa, cara, peso morto em campo, até que se prove o contrário, não tá dando pro Luiz Henrique, sabe? Impressionante, é impressionante. E aí, o que a gente vai ter é o seguinte, né? Um Botafogo no segundo tempo, né, fazendo modificações, né, para ver se
melhorava em algum aspecto, chegou a melhorar, e aí, mesmo que insuficiente, né, cara, eu falei isso inclusive na transmissão da Cazé TV, que inclusive foi muito maneiro, né, cara, Cazé TV, eu e Bruno Cantarelli, cara, pô, quando eu podia imaginar que eu podia trabalhar com um cara tão brabo, né, cara, meu parceiro Gustavo Chagas também, Fernandinho e Bruna lá na reportagem no campo, o João Paul Cip, que é o nosso coordenador, fica lá no ponto, galera braba. E aí, cara, o Botafogo chega, né, uma linda bola do Patrick de Paula, o Matheus Nascimento consegue fazer o domínio pra virar chutando e recebe a carga ali, um pisão bizarro, um pênalti claríssimo, que eu duvido que o árbitro da partida não viu, tá legal? Eu duvido que o árbitro da partida não viu. Vou colocar inclusive aqui na descrição, aqui no link na descrição, né, a escala da arbitragem, tá? O nome de todos os árbitros que estiveram nessa partida, tá legal? E aí, as paradas começaram a acontecer, né? O Botafogo começou a ficar mais nervoso, mas mesmo assim conseguia buscar algumas situações. Inclusive teve um gol anulado do Botafogo no primeiro tempo, de um toque de mão do Patrick de Paula, que eu sinceramente não vi batendo na mão não, né? Foi um gol inclusive do Carlos Alberto. Mas enfim, esse eu nem reclamo muito, eu reclamo mais da não expulsão do Ícaro, no lance do Carlos Alberto, da lesão, e o pênalti não marcado. E aí depois Nova Iguaçu começou a equilibrar no jogo pelo alto, Sampaio deu 3 cabeçadas, né? A gente teve ali o Segovia, cara, que se ele arma uma bicicleta ele podia ter acertado, o Vitor Sá deu 3, 4 chutes impressionantes, o Gustavo Sauer acertou a trave, eu gostei muito do Gustavo Sauer no segundo tempo. Aí tivemos a entrada ali do Vitor Sá, do Tiquinho, do Marçal, e foi isso, né? Vitor Sá, Tiquinho, Marçal, putz, teve mais um que eu não tô me lembrando agora, mas em algum momento eu vou acabar me lembrando, tá legal? Mas enfim, o Botafogo colocou esses jogadores e o Luiz Henrique saiu. O Luiz Henrique entrou no meio do primeiro tempo e saiu no meio do segundo, porque tava uma tragédia, sabe? Ele entrou no lugar do Carlos Alberto, né? Até pela prioridade de se colocar intensidade, ritmo, impedido toda hora, perdia a bola, não colaborava na defesa, né? Não, assim, não dava, sabe, pro Luiz Henrique. Não tinha como, ele não estava sendo mais produtivo e aí foi substituído. Entraram o Vitor Sá, o Tiquinho, né, no lugar do Matheus, inclusive. O Gabriel Pires, né, agora que eu lembrei, entrou no lugar do Patrick de Paula, entrou um pouco mais afobado, e o Botafogo não conseguiu chegar ao seu gol, sabe? Me preocupa muito o fato do Botafogo lateralizar demais o jogo. É claro que o jogo do Botafogo depende justamente desses jogadores predispostos do outro lado do campo, para você ter superioridade numérica pegando o seu adversário de surpresa. Mas é impressionante como o Botafogo trabalha pouco corredor central, sabe? O Botafogo abusa muito das jogadas pelas laterais e do jogo aéreo. Eu acho que a gente podia trabalhar um pouco mais pelo corredor central, porque temos jogadores de qualidade para isso, sabe? A gente povoa o meio campo para isso. Enfim, mas isso não apaga o fato de que a gente foi operado hoje, sabe? Gol anulado, pênalti não marcado, expulsão absurda que lesionou o nosso jogador, e aí eu finalizo dessa maneira. Eu recebi umas 3 mensagens depois do jogo. Por que botou o time reserva, tem que botar o time titular? Ou a gente fala que o Carioca não vale nada, ou a gente quer o time titular contra o Nova Iguaçu no Luso Brasileiro. Tá bom, pessoal? E detalhe, a gente não coloca o time titular justamente para não lesionar os jogadores. Tá aí, ó. Poderia ter sido um titular. Foi o Carlos Alberto, que também fará falta. Mas e aí? E se fosse um cara, né, dos maiores salários, sabe? Tem que tomar esse cuidado. Enfim, é isso, rapaziada. Um beijo pra todos, tamo junto. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho e amanhã tem novidades. Fui. E novidades mesmo, tá? Referentes aqui no canal, referente a Botafogo e Boa Vista, teremos novidades sobre isso.